Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema a palavra é a verdade. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a deixar o seu like, a compartilhar, porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos e com a tua ajuda, com certeza mais pessoas serão alcançadas e impactadas por este canal para Cristo Jesus. Também quero falar com você que tem condições financeiras de contribuir com a ADRA Brasil, que está ajudando aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo aí que as águas já estão baixando e agora tem um outro movimento acontecendo para reestruturar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Você que tem condições de auxiliar, estou deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro item, o Pix da ADRA. Se você entrar no Instagram da ADRA, nas redes sociais da ADRA, você vai ver outras formas de você contribuir com a ADRA Brasil. Maravilha? Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema a palavra é a verdade. Quando nós vamos no Evangelho de João, nós vemos algumas declarações de Cristo sobre a verdade. Primeiro ele vai dizer que ele é a própria verdade. Depois ele vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. E depois ele vai dizer que a palavra de Deus, que é a verdade, vai libertar e que se o Filho libertar, eles realmente serão livres. Ou seja, Cristo está querendo mostrar de forma clara que a verdade só existe em Deus e que através da palavra de Deus nós conhecemos o que é realmente a verdade. Por que isso é importante? Porque quando nós olhamos para Satanás, nós vemos uma contrafação, nós vemos alguém que utiliza meios ardilosos, ele utiliza a mentira, a enganação, meias-verdades, para tentar enganar as pessoas. E quando nós olhamos para Mateus 4, que é o nosso texto de estudo dessa semana, do verso 1 ao verso 10, nós vemos que Satanás ele utiliza contra Cristo a própria Bíblia para argumentar contra Cristo. Ele distorce o texto bíblico, ele distorce o contexto bíblico para usar com o seu argumento. E aqui nós temos um ponto importante para analisarmos, porque Satanás ele foi entrando no meio religioso em alguns aspectos, usando essas meias-verdades, utilizando essas mentiras. Então existem muitas pessoas que acreditam fielmente nas mentiras de Satanás. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que existe um purgatório. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que existe vida após a morte. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que existe outro intercessor a não ser o próprio Cristo. Então, perceba que tudo isso são artimanhas de Satanás, que ele foi colocando meias verdades no decorrer da história. Ele foi introduzindo essas meias verdades. E quando nós vamos na palavra de Deus, que é a verdade apresentada, nós vemos que Satanás está mentindo, porque não existe nenhum embasamento bíblico, por exemplo, para o purgatório, para a vida após a morte, para outro intercessor a não ser Cristo, que foram os exemplos que eu dei, tanto outros exemplos que eu poderia dar aqui nesse vídeo, mas para o vídeo não se alongar, estou resumindo a esses. Então é importante nós olharmos para isso. E é interessante quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando ele estava nessa terra, ele sabia que Satanás tentaria persegui-lo, já era profetizado sobre isso, quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis 3,15. Só que Satanás, ele atenta a Cristo na sua identidade. Por quê? Ele queria que Jesus não aceitasse a sua função de Messias, não aceitasse o seu chamado. Eu falei um pouco sobre isso ontem, então se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima. Só que o que Jesus usa para lutar contra Satanás? Lógico, além da palavra de Deus, ele usa o seu relacionamento com o próprio Deus. Então, ele entende quem ele é. Ele se aprofunda em quem ele é. Ele compreende e aplica o seu próprio conhecimento a si mesmo. Só que Deus é o próprio Deus, então ele pode aplicar o seu conhecimento. Agora, quando nós trazemos para nós entendemos primeiramente o quê? Que nós somos pecadores miseráveis, que nós não sabemos absolutamente nada. E todas as vezes que nós utilizamos a nossa própria consciência, nós estamos caminhando com Satanás. Porque Satanás quer que nós usemos a nossa própria consciência. Então, uma vez que eu entendo quem eu sou, uma vez que eu entendo que eu sou pecador, que eu não tenho absolutamente nada, eu preciso ir até a verdade.
eu preciso ir até Deus, eu preciso me aprofundar no estudo da palavra, porque a palavra é a verdade, a palavra apresenta a verdade. A palavra de Deus, ela é a minha regra de fé e deve ser também a sua regra de fé, porque o próprio Cristo diz que a palavra é a verdade e ele disse que ele também é a verdade. Ou seja, nós temos uma correlação entre a palavra de Deus e o próprio Cristo. Afinal de contas, Cristo lá no capítulo 1 de João é chamado de palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, tem uma correlação entre todos esses aspectos. E é importante nós nos aprofundarmos nisso para não cairmos nas armadilhas de Satanás. Jesus utilizou a própria Bíblia, mas da forma correta, para lutar contra Satanás. Satanás distorce os textos bíblicos contra nós. E nós teremos o que como base? Também devemos nos recorrer, assim como Cristo, à palavra de Deus. Satanás nos apresenta as mentiras e nós apresentaremos as verdades, tanto para a nossa vida, quanto para as pessoas que estão aí perdidas, sem luz, aceitando mentiras em vez de verdades. Porque eu e você somos chamados para proclamar as boas novas e a verdade do Evangelho, para que pessoas conheçam verdadeiramente a Cristo Jesus e se entreguem completamente a Ele. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na Sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos apresenta que Satanás está nos perseguindo. Satanás tenta distorcer todo o texto bíblico, tenta distorcer toda a verdade, meu Pai. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. Mas estamos entendendo que o Senhor é a verdade. Estamos entendendo que através da Tua palavra, que também é a verdade, conhecemos o Senhor, que é a verdade. Ou seja, precisamos nos aprofundar no estudo. Precisamos melhorar o nosso relacionamento. Precisamos crescer em verdade e em espírito, para que possamos realmente ter um relacionamento sincero e estarmos preparados para enfrentarmos Satanás. Não porque conseguiremos pela nossa própria consciência, mas usando o Teu poder, meu Pai, usando a Tua proteção, aí sim temos chances contra Satanás. Também quero colocar de forma especial, como temos feito durante vários dias já, meu Pai, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, as pessoas que foram impactadas por aquela tragédia. Agora as águas estão baixando, agora pessoas estão vendo já os estragos financeiros, também contabilizando os estragos também humanos, meu Pai, pessoas que perderam a vida, que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, dessas pessoas que estão ali passando por essa dificuldade e também pelos voluntários que estão lá auxiliando. Também nos perdoe, meu Pai, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas são impactadas por este canal para Cristo Jesus através do próprio algoritmo aqui do YouTube. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!